Olá, ouvintes da Rádio UERJ! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Ângelo Figueiredo e no episódio de hoje vamos tratar de mobilidade funcional para servidores públicos, sobretudo os estatutários da UERJ. Para tirar nossas dúvidas, contamos com a participação de Leonardo Rocha, da Procuradoria da UERJ. Bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Ângelo. É sempre uma alegria conversar com você e com o público do Direito e Companhia. Leonardo, nesse episódio a gente vai falar sobre um tema que muitos servidores públicos desconhecem. O nome mobilidade funcional parece não comunicar exatamente do que se trata. Então comecemos pelo básico. O que é, Leonardo, mobilidade funcional? Então, Ângelo, o que chamamos de mobilidade funcional é o processo administrativo que permite a um servidor mudar de unidade ou de localização. Então são duas as modalidades de mobilidade funcional, é isso? Sim, Ângelo, é importante a gente frisar que quando falamos em mudança apenas de localização, o funcionário permanecerá como parte da mesma equipe, pois não mudou de unidade. O que ocorrerá é tão somente o deslocamento daquele espaço de trabalho. Um técnico administrativo que trabalhe na Superintendência de Gestão de Pessoas, que mude de campus, por exemplo, para auxiliar a SGP em um ponto estratégico da universidade. Quando a mudança se dá apenas na localização de trabalho do servidor, temos a mobilidade funcional interna. No entanto, se for um caso de mudança de unidade, por desejo da chefia ou do próprio servidor, temos um tipo diferente de mobilidade. Não se trata apenas de uma mudança de localização, mas de uma mudança de lotação. O profissional deixará de fazer parte do quadro da sua antiga unidade e passará a pertencer a uma nova. Essa mudança é o que chamamos de mobilidade funcional externa. Então, para ficar bem claro para os nossos ouvintes, quando falamos em servidor alocado, estamos falando da localização de trabalho. Quando falamos em servidor lotado, estamos falando da lotação, ou seja, unidade a que o profissional está vinculado. Leonardo, você falou que mobilidade funcional pode acontecer por iniciativa do próprio trabalhador ou de sua chefia. Como acontece esse processo? Ângelo, tanto para a mobilidade interna quanto para a externa, é necessário que o solicitante preencha o formulário de solicitação de mobilidade disponível no site da Superintendência de Gestão de Pessoas, a SGP. Mas, Leonardo, os trâmites são os mesmos tanto para a mobilidade externa quanto interna? Não, Ângelo, o processo é mais curto quando se trata da mobilidade interna. Como nesse caso o servidor não muda de unidade, mas apenas de localização, a autorização da mobilidade interna não passa pela SGP, ficando a cargo da própria direção da unidade. Essa mesma direção deverá informar a nova localização do servidor ao Departamento de Seleção e Desenvolvimento Pessoal, DESEMP, também vinculado à SGP. O departamento é responsável pelo acompanhamento e a promoção do desenvolvimento dos servidores da UERJ, desde a entrada por concurso público até o término do vínculo com a universidade. Então, para a mobilidade externa, eu imagino que seja necessária a autorização da SGP, é isso? Exatamente, Ângelo. Na mobilidade externa, como se tratam de duas unidades, daquela que o servidor sai e aquela na qual o servidor entra, são necessárias a mediação e a autorização da SGP. Leonardo, conta mais pra gente como funciona esse processo. Para solicitar essa mobilidade externa, o servidor ou a chefia da unidade vai preencher o formulário de mobilidade disponível no site da SGP e encaminhar via SEI para o Serviço de Mobilidade, CEMOB, justificando os motivos que levaram à solicitação da mobilidade funcional. No caso de solicitação por parte da chefia da unidade, o servidor será colocado à disposição, mas deve permanecer atuando na unidade em que estiver lotado, até que o processo de mobilidade seja totalmente concluído. Aí sim, com a autorização da SGP, poderá passar à sua nova unidade de localização de trabalho. E a mobilidade funcional, Leonardo, só pode ser solicitada, então, pelo próprio servidor ou pela chefia da unidade em que o servidor está lotado? Não, Ângelo. Embora esses sejam os casos mais comuns, é possível que a mobilidade funcional seja também solicitada por um terceiro. Caso a direção de uma unidade tenha interesse em ter um determinado servidor de outra unidade em seu quadro de funcionários, essa chefia também pode dar entrada em um processo de solicitação de mobilidade funcional, por exemplo. Além da vontade do próprio servidor, da chefia da sua unidade de origem ou ainda da chefia de uma outra unidade, há mais situações que possam motivar a mobilidade funcional? Sim, Ângelo, inclusive situações de força maior, alheias ao interesse das unidades ou mesmo ao desejo do servidor. São 3 casos.
Em um deles, a SGP pode solicitar a mudança de lotação de um servidor, caso seja necessário à administração central, à própria SGP ou à reitoria. Nessas situações, prevalece o princípio da eficiência da administração pública. Leonardo, por favor, explica pra gente o que seria esse princípio da eficiência da administração pública. A prevalência do interesse público dispõe que os trabalhadores devem ser lotados e alocados onde melhor atenderão à necessidade da instituição e, portanto, da sociedade. Sendo assim, se a mudança de lotação de um servidor é para atender uma demanda da instituição, logo, atendendo melhor à sociedade, não é necessária a concordância das unidades envolvidas. Perfeito, Leonardo. E quais são os outros 2 casos em que a mobilidade funcional não se dá por pedidos nem do servidor e nem da chefia de unidade? Ângelo, também pode solicitar mobilidade funcional externa de um servidor, o de saúde, apresentando parecer técnico em razão de restrições próprias da saúde do servidor. Também quando a questão não se dá propriamente sobre a saúde do servidor, mas na verdade porque constatou-se desvio de função ou limitações no ambiente em que ele trabalha. Nesses casos também, as unidades envolvidas na mobilidade funcional do servidor apenas tomam ciência da mudança? Não precisam concordar ou autorizar? Como funciona? Exato, Ângelo. As mobilidades funcionais externas solicitadas pelo servidor ou pelas chefias de unidade precisam sempre de ciência e concordância, tanto da unidade de origem quanto da nova unidade. Nesses casos, caberá às unidades apenas ciência da mudança. E vale reforçar, todo caso de mobilidade externa só tem validade a partir da autorização da SGP. Leonardo, nós já falamos em outro episódio do Direito e Companhia sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. Como funcionam esses adicionais em caso de mobilidade funcional? Então, Ângelo, o servidor que faz jus ao recebimento dos adicionais, seja de insalubridade, seja de periculosidade, em caso de mobilidade funcional, ele passará por nova avaliação do de saúde para manutenção ou suspensão do adicional, a partir do novo componente organizacional, ou seja, da nova unidade que será lotado. Aproveitando que você citou outro episódio do Direito e Companhia, temos também um ótimo episódio que fala sobre as férias e o registro de frequência dos servidores. Justamente para que esse registro de frequência não seja prejudicado, as alterações no sistema de gestão de recursos humanos da SGP só são realizadas na janela entre o dia 10 e 25 do mês em vigência. Excelentes elucidações, Leonardo. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre o apoio e o acompanhamento funcional. São processos equivalentes? Como funciona? O Serviço de Apoio, Acompanhamento e Qualidade de Vida no Trabalho, o SAAQ da SGP, é oferecido por uma equipe de psicólogas do trabalho que se dedica a orientar e acompanhar servidores, chefias e componentes organizacionais a fim de solucionar questões que impeçam um ambiente de trabalho harmônico e saudável. Todos os casos de mobilidade funcional passam por acompanhamento, Leonardo? Não, Ângelo, não são todos os processos de mobilidade funcional que são acompanhados por essa equipe do SAAQ. A ideia é aperfeiçoar as relações de trabalho e promover um ambiente organizacional justo e funcional. Portanto, justificam a utilização do serviço situações de conflito nas relações de trabalho, problemas de relacionamento, dificuldades de comunicação e eventual assédio moral. Por parte da chefia ou do funcionário, é preciso que haja solicitação a partir de formulário de requerimento disponível no site da SGP. É importante destacar que esse serviço não é exclusivo para situações de mobilidade. É possível que servidor ou componente organizacional solicitem o apoio ou o acompanhamento para orientar problemas no ambiente de trabalho que não necessariamente levem à mobilidade, embora ela pode ser um recurso em alguns casos. Uma vez preenchido esse formulário de requerimento disponível no site da SGP, o trâmite, Leonardo, é igual para servidores e chefias de unidade? Não, Ângelo, não são. Os caminhos do processo de solicitação são diferentes. Servidores devem preencher o formulário e encaminhá-lo por e-mail do atendimento da SGP, que é o atendimento@sgp.erg.br, enquanto as chefias devem fazer o encaminhamento via SEI. Uma vez ciente da situação, a equipe de especialistas buscará contribuir a partir dos recursos institucionais disponíveis e do acolhimento cabível, tanto para o apoio quanto para o acompanhamento funcional, sempre resguardando os relatos com sigilo profissional. Então, Leonardo, apoio e acompanhamento funcional realmente não são equivalentes. Não, Ângelo, essas nomenclaturas indicam processos distintos. O apoio ocorre quando o SAAQ é solicitado para orientar uma determinada questão nas relações de trabalho pela primeira vez. Esse primeiro suporte é chamado de apoio.
Uma vez que aquela questão é resolvida ou parcialmente resolvida, continuar dando atenção aos seus desdobramentos seria o acompanhamento. Chamamos também de acompanhamento que se faz pós-processo de mobilidade, pois acompanha o servidor e as unidades em suas novas formações de equipe. Então, numa primeira atuação, trata-se do serviço de apoio. Posteriormente, com a persistência do desconforto ou conflito, ou após processo de mobilidade funcional, trata-se de acompanhamento. Perfeito, Leonardo. E para a gente fechar mais um episódio tão esclarecedor do Direito e Companhia, como funciona o chamado banco de permuta? Então, Ângela, é importante a gente dizer que os processos de mobilidade funcional não geram vagas nas unidades, tampouco tratam de desvio de função, o que é proibido por lei. Portanto, o cenário ideal para que um servidor troque de unidade sem prejudicar o funcionamento dos serviços oferecidos tanto pela unidade de origem quanto pelo novo componente é a permuta. Para isso, a SGP disponibiliza um banco de permuta, no qual, por meio de preenchimento de formulário, o servidor se coloca como disponível para a mobilidade funcional externa, indicando suas informações, inclusive onde está lotado, e a unidade de interesse. O banco de permuta reúne as informações de todos os servidores interessados em mobilidade funcional e permite à SGP não só uma visão ampla das necessidades e interesses dos servidores, como também facilita a mediação dos processos de mobilidade, garantindo que nenhum componente organizacional fique com sua equipe defasada ou superlotada. Dentro da SGP é o CEMOB, o Serviço de Mobilidade, que administra esse controle de interesse e disponibilidade. Estar cadastrado no banco de permuta garante ao servidor a mobilidade funcional externa? Não, Ângelo, o cadastro no banco de permuta não garante de forma alguma a mobilidade. O banco é um instrumento de registro de interesse. Encontrada a permuta possível, ocorrem os processos de mobilidade funcional externa, os padrões de solicitação que abordamos antes e as devidas concordâncias das unidades envolvidas. Sempre muito claro, Leonardo. Como a gente sabe que o direito tem muitas nuances e pormenores, você gostaria de registrar mais alguma informação para os nossos ouvintes? Com certeza, Ângelo, 2 pontos. O primeiro é que está previsto no regimento que as chefias de unidade podem solicitar entrevistas com os candidatos interessados em fazer parte de suas equipes durante os processos de mobilidade funcional externa. E, por fim, é importante pontuar, Ângelo, que não é permitido o processo de mobilidade funcional externa durante o período de estágio probatório do servidor, a não ser em casos muito excepcionais que devem ser analisados um a um pela comissão de estágio probatório. Excelente, Leonardo. Mais uma vez, a sua presença aqui no nosso podcast faz toda a diferença na compreensão dos direitos dos servidores. Muito obrigado. Que isso, Ângelo, eu que agradeço. A você que nos ouviu até aqui, agradeço a parceria da sua audiência. Até o próximo episódio do Direito e Companhia.